Fala pessoal, tudo em paz com vocês? Espero que sim, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Trader de criptomoedas nível iniciante. Então vamos para a nossa sexta aula, gatilhos de entrada no mercado cripto. A partir dessa aula a gente tem mais 3 aulas e daí a gente finaliza esse curso nível iniciante. Pessoal, quando se tem a ideia de gatilho, a gente pensa logo naquele primeiro insight. Lembra que eu disse para vocês na aula passada que a análise gráfica vai gerar insights? Pois é, o gatilho é a execução desse insight. Legal? São estímulos recebidos pelo cérebro que levam a algum tipo de ação. Então, quando você coloca aquela sua estratégia na prática, você tem esse gatilho. Pessoal, uma coisa super importante é o seguinte: quando você pensa em gatilho de entrada, o nome já diz, geralmente muitas pessoas só pensam na entrada, sem se preocupar com seu stop e muito menos com seu alvo, né? A pessoa entra na operação, mas não coloca um stop para evitar suas perdas e muitas das vezes a pessoa quer atingir um alvo que não é atingível, né? Quer ter um rendimento muito alto com uma operação, por exemplo, de day trader. E não é assim que funciona. Então, eu costumo falar com as pessoas que eu oriento o seguinte: quando você visualizar o seu gatilho, já pense também na sua entrada, já pense também no seu stop e no seu alvo. Porque o seu insight, pessoal, é um conjunto estratégico, tá bom? Só a entrada não vai garantir o seu rendimento. Você precisa estabelecer um bom ponto de stop e um alvo realmente possível. Ah, Draca, eu não sei o que é stop, eu não sei o que é alvo. Vamos ver? A entrada é o seu ponto de partida na operação, ok? Somente isso. O que é o stop, pessoal? É uma ordem de venda programada para ser disparada caso o valor do ativo ou do criptoativo atinja o percentual de perda determinado por você, investidor. Ok? Você tem que ter esse percentual de perda. Isso é muito importante. O alvo, pessoal, o alvo é a sua perspectiva de lucro na operação, tá bom? É aquilo que você pretende ganhar com aquela operação. Muita gente também não estabelece um alvo. Enquanto está crescendo, a pessoa está ali na operação, né? Sempre na perspectiva ou na expectativa de ganhar cada vez mais. Mas o mercado pode ser traiçoeiro e pode te enganar. E de repente, dá uma pernada de baixa e você, aquele lucro que você tinha, foi-se embora. Daí a importância também de repente, dependendo aí da exchange que você operar, você colocar um stop gain, né? O que é esse stop gain? É você vender automaticamente quando o seu alvo for alcançado, né? Evitando assim que uma possível desvalorização repentina prejudique os seus lucros. Muito bem, dando sequência. Pessoal, existe vários gatilhos de entrada. Por exemplo, vocês podem analisar os candles, ou seja, as velas gráficas, e a partir da análise dessas velas, vocês conseguirem visualizar os seus gatilhos de entrada. É uma boa estratégia? É também. Contudo, é importante lembrar que esse curso é um curso básico, tá bom? A gente não consegue abordar todos os tipos de gatilhos de entrada. Portanto, a gente vai se concentrar naqueles gatilhos que são mais importantes dentro do mercado de criptomoedas. Porque o mercado de criptomoeda tem uma característica diferenciada. Não porque ele é totalmente diferente de outros mercados, mas é comum vocês conseguirem visualizar no mercado de criptomoeda movimentos temporais. O que eu quero dizer? Movimentos repentinos, grandes pumps, grandes subidas repentinas e também grandes dumps, grandes quedas que acontecem de forma repentina. E esses movimentos repentinos acabam trazendo a possibilidade de pullbacks, né? Indicativos de pullbacks.
E o pullback talvez hoje seja uma das principais formas de gatilho no mercado de criptomoeda. Então vamos ver, pessoal, o que vem a ser um pullback. Pullback é um mecanismo de correção do mercado para movimentos repentinos. Daí a importância de se entender como identificar um pullback. É muito rotineiro você identificar pullbacks e aproveitar esses pullbacks para ter os seus gatilhos de entrada. Vamos ver então o que é um pullback e logo após como identificar um pullback. Muito bem, pessoal, vocês aprenderam na aula passada o conceito de suporte e resistência. Quando eu tenho uma barreira, uma oposição aos fundos, eu tenho um suporte. Quando eu tenho uma barreira, uma oposição aos topos, eu tenho uma resistência, ok? Quando eu tenho o rompimento da resistência, essa resistência se transforma em suporte, né? Ok? Vocês lembram disso da aula passada. O conceito de suporte e resistência é a base da análise gráfica. Não se esqueçam disso. Legal, então você está lá no trader observando os níveis de suporte e resistência. Você vai identificar um rompimento da resistência com muita força, porém de forma repentina, de repente. Então você tem aqui um rompimento desta resistência. Esse rompimento vai parar possivelmente em uma nova resistência e vai recuar novamente. É justamente neste recuo que você vai ter o pullback. Aonde que eu entro aqui, Draco? Justamente aqui, ó, tá? Este é o seu gatilho de entrada, ok? Então esse é o gatilho de entrada usando o pullback de alta. Quando que eu tenho um pullback de alta? Quando eu tenho o rompimento forte e repentino de uma resistência. Esse rompimento para em determinado momento, recua um pouco e depois retoma a sua tendência de alta rumo a novos topos. Ok, pessoal? Então, o gatilho de entrada é sempre quando identificado o pullback. Aqui, do lado de cá, eu tenho a mesma coisa, contudo, numa tendência descendente. Aqui eu estou num pullback ascendente e aqui eu estou num pullback descendente. Ok? Então eu tenho aqui suporte e resistência. Tenho um rompimento do suporte que vai gerar uma queda repentina. Essa queda vai ter uma pequena correção. Essa pequena correção identifica o pullback, tá bom? Se você estiver operando contra o mercado, este aqui é o seu gatilho de entrada. Legal, pessoal? Deu para entender o conceito, né? Então a gente vai ver um pouquinho agora do gráfico. Legal, pessoal. Então vamos dar uma olhada no gráfico para a gente entender melhor o conceito de pullback e como identificá-lo. Eu disse para vocês que o pullback é um movimento repentino, temporal, né? Ele acontece de uma forma mais rápida. E disse para vocês também que toda vez que eu tenho um movimento repentino que rompe a resistência, eu tenho a possibilidade de um pullback. Nesse caso, um pullback de alta, uma vez que rompeu a resistência. E toda vez que eu tenho um rompimento repentino do suporte, eu tenho a possibilidade de um pullback de baixa. Legal? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para identificar um pullback: suporte e resistência. Eu preciso traçar um suporte e uma resistência. É a primeira coisa que você deve fazer. Então vamos lá. Estamos aqui no gráfico do Ether versus o USDT. Ok? Time de 15 minutos numa possível operação de day trader. Legal? Então, aqui eu encontrei um suporte e aqui eu encontrei uma resistência. Legal? Reparem que eu tenho o rompimento dessa resistência. Draco, me diz uma coisa, este rompimento é um rompimento repentino? Sim, porque ele me indica que houve
uma mudança de tendência. Porém, eu tenho aqui um recuo, tá bom? O mercado teve uma pequena correção. Essa pequena correção é justamente o pullback. Então, o pullback está aqui. Por que eu sei que ele está aqui? Porque logo após o pullback, o que eu tenho? A retomada da tendência. Então, percebam que a tendência ela começa após o rompimento da resistência. Tá? O pullback nada mais é do que a confirmação da tendência ascendente, da tendência de alta, ok? Qual que era o meu ponto de entrada, o meu gatilho de entrada? Aqui. Legal, pessoal? É muito tranquilo. Quando que vocês vão ter domínio de pullback? À medida em que vocês forem trabalhando, operando e para que vocês consigam ter cada vez mais domínio dessa estratégia, eu vou estar deixando na descrição o link desta exchange que eu estou usando como exemplo, Nominex. Pessoal, por que eu vou deixar o link da Nominex? Pelo seguinte, na Nominex vocês têm a opção de conta demonstrativa. Então vou entrar aqui na conta demonstrativa. Essa conta demonstrativa vocês podem operar sem nenhum risco. Por quê? A Nominex vai oferecer para vocês $10 mil. Obviamente que é um dinheiro fictício, vocês não podem sacar esse dinheiro, ele serve somente para vocês treinarem o trader de vocês. Então você vai criar a sua conta e você vai vir aqui em conta demonstrativa, conta demo, tá? Você tem a conta principal, fiduciária, e você tem a conta de torneio. Nessa conta de torneio, vocês também podem ganhar dinheiro real. Então vocês têm a possibilidade de participar desses torneios e tá ganhando aí dinheiro real para vocês operarem na sua conta principal. Isso aqui não é um indicativo para vocês operarem na Nominex, tá bom? É somente a título de treinamento. Usem essa conta para vocês treinarem, tá bom? Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando de gatilhos de entrada, mas vamos falar de buy the dip, que talvez seja a grande estratégia no mercado de criptomoedas. Compre os mergulhos. Vocês vão ouvir muito isso na carreira de trader de criptomoeda de vocês. Compre o mergulho, né? Muita gente acredita que é só comprar o mergulho, segurar e tá tudo ótimo, tá tudo bem, vamos ficar rico. Será que é isso mesmo? Vamos discutir isso nas próximas aulas e vamos falar e como vocês podem fazer bom uso dessa estratégia. Não percam, aula super interessante. Eu mesmo conheço excelentes traders de criptomoeda que só usam essa estratégia e têm ganhado um bom dinheiro com ela. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula aqui no Digita Money.